Pai, a escolhida desta noite, Pai, a missionária Roseli, Pai querido, valor do Senhor, temente ao Senhor, usa, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que viverei na parte do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de 1 João, capítulo 4. Versículo 8. Amém? Amém. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é Deus, né, irmãos? Deus é Deus, Deus é bom e Deus é amor, irmãos. Aleluia. É sempre muito difícil trazer a palavra do Senhor. Há muito temor no meu coração com relação à palavra do Senhor. E falar de Deus é muito fácil, né, irmãos? Mas quando nós estamos diante da presença do Rei Jesus, nós sabemos que ninguém se despede da mesma maneira. Então, eu sou grata ao Senhor Jesus pela oportunidade de falar em seu nome. Quando nós pensamos no amor de Deus, nós pensamos primeiramente no autor desse amor, que é o próprio Deus. A palavra diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, irmãos. Ele é a definição do amor. O Deus que é o sustentador do universo, Deus que trouxe tudo à existência, Deus que não foi criado porque Ele é o Criador, Deus que governa o tempo e que é eterno, Deus que não conhece limites porque Ele é onipotente, Deus que não tem nada em oculto porque Ele é onisciente, Deus que dá vida, Deus que tira a vida, Deus que estabelece governo, tira governo, Deus que não fica perplexo ou surpreso diante das situações da vida, porque Ele é soberano. E esse Deus ama a mim e ama você. E é exatamente por causa do amor que Ele tem pelas nossas vidas que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus, irmãos. Nós lemos aqui no livro de 1 João que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E talvez, irmãos, dentro da nossa pequenez seja difícil compreender o tamanho desse amor, porque nós também amamos, mas o nosso amor ainda é falho. E o amor de Deus é perfeito, assim como Ele é perfeito. Como esse amor se manifestou, irmãos? No livro de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
o Verbo se fez carne. Glória a Deus. Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa, irmãos, que Ele deu o seu Filho amado e santo para habitar entre nós, para se fazer homem e para viver entre nós. Ele sabia que não era possível, dentro das nossas limitações humanas. Ele sabia que pessoas tão errôneas e tão imperfeitas como nós não seríamos capazes de compreender esse amor. Então o amor se mostrou de forma visível, de forma palpável, e então veio Jesus. Aleluia. Veio o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne Glória a Deus. e habitou entre nós. E o amor que habitou entre nós, ele se revelou através do toque das suas mãos. Livro de Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3 dizem assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 27 a 30, dizem assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhes disse: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. Aleluia. Glória a Deus. Esse amor perfeito também se revelou através da voz que acalmou a tempestade. Livro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25 dizem: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderoso. E talvez, ainda diante de tantos milagres, diante de tantas maravilhas, muitos ainda tinham dúvida desse amor. Muitos ainda não compreendiam esse amor. Então, esse amor se revelou através do seu caminhar. Livro de João, capítulo 19, o versículo 17 diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Ele amou a todos, irmãos. Aleluia. Ele amou o rico, ele amou o pobre, ele amou os reis, Aleluia. ele amou os servos, ele amou os mais abastados, ele amou aquele que não tem bem algum, ele amou a mim e ele amou a você. Glória a Deus.
E esse amor, irmãos, é impossível de se medir. Glória a Deus. Quem pode medir esse amor, irmãos? Ele não nos amou pelos nossos méritos, irmãos. Ele não ama pelos nossos méritos, mas Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Esse é o amor, irmãos. Isso é o amor. E o amor pagou o maior de todos os preços, irmãos. Vamos ler Lucas, Glória a Deus. capítulo 23, Glória a Deus. a partir do versículo 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus. E era já quase a 6ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que a gente Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. compreende esse amor, irmãos? Como dentro da nossa limitação humana, irmãos, esse amor que depois que se manifestou com as suas mãos, que se manifestou com a sua voz, que curou, que libertou, que trouxe vida, Aleluia. ainda pagou o preço por nós, irmãos. Despiu-se da sua glória e pagou o preço por amor das nossas vidas. Aleluia. E eu e você, irmãos, nós somos parte desse amor. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. Amém. Glorioso. Nós somos corpo daquele que é o amor manifesto. E nós, irmãos, temos que amar. O amor não pode faltar em nós, porque se nós somos parte do corpo daquele que é o amor precisa existir em nós, irmãos. Glória a Deus. Mas aí, se porventura não seja suficiente, diante de tantos exemplos, diante de tantas coisas, se porventura a dúvida subir ao coração, a gente pode trazer mais alguns exemplos do que é o amor. O amor se manifestou lá na casa da missionária Márcia, quando ela estava passando mal, Aleluia. sozinha, Glória a Deus. sem conseguir clamar por socorro.
Mas o amor estava lá, irmãos. Aleluia. E Ele livrou e Ele salvou. Glória a Deus. O amor é aquele que faz o coração da diaconisa Rosângela se alegrar Deus poderoso. diante de tantas orações respondidas. Glória a Deus. O amor, ele é aquele Aleluia. que abriu uma porta quando a nossa irmã nem sequer esperava a irmã Reinalda. Verdade, Deus. Mas que é. O amor é aquele que esteve lá com o irmão Carlos quando ele estava naquele hospital. Glória a Deus. O amor é aquele que guardou a vida do pastor Eduardo quando ele estava lá naquele hospital, naquela situação. O amor é aquele que foi socorro bem presente quando, diante de uma fratura no braço do pastor Fernando, não apareceu nenhuma fratura. Glória a Deus. O amor é aquele que estava comigo e meu esposo um dia desses, quando a gente voltava de uma consulta no hospital, e um carro veio por trás e deu uma batida tão forte, mas a gente não sofreu nenhum arranhão, Glória a Deus. nem do nosso carro. O amor é aquele que tem nos guardado todos os dias, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o amor, irmãos. Glória a Deus. Amor perfeito, irmãos. E nunca nos abandona em nenhum instante. Aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias e que está e que tem se mostrado fiel. Aquele que cuida da nossa parentela, irmãos. Aquele que nos dá força todos os dias. Aquele que nos faz companhia quando a gente acha que está se sentindo só. Aquele que cuida de nós em todo o tempo. Aquele que traz a provisão. Aquele que traz o consolo. Aquele que traz força. Aquele que cura. Aquele que restaura. Aquele que liberta. Esse é o amor. É o nosso Deus que habita nas nossas vidas, que nos guarda, apesar da nossa pequenez, das nossas falhas. Aquele que nos ama nas nossas imperfeições, aquele que não abriu mão de nós, irmãos, para estarmos com Ele na eternidade, que se deu por nós, que cuida de nós em todo tempo. Lembre-se desse amor, irmãos. Se a gente não vigiar, a gente só ouve o barulho das coisas desse mundo, das dificuldades, das limitações, de tantas coisas, mas lembre-se desse amor, irmãos. Viva para esse amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Eu agradeço a oportunidade, as palavras.